Porque no século das redes sociais, absolutamente tudo pode ser espetacularizado. Inclusive, algo tão íntimo como a transição de gênero. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre Zé Longuinho, sobre a Zé Longuinho, né? Já que a gata finalmente anunciou a sua transição de gênero, que já estava sendo especulada há bastante tempo aí pelos seus seguidores. E depois de toda aquela coisa que teve, né? Sobre o teste trans que ela fez e tudo mais, enfim. Finalmente ela disse que de fato ela tá em processo de transição. Só que, no meio disso, ela começou a soltar vários conteúdos que eram assim, digamos que transformando transição de gênero em uma trend de TikTok. E aí as pessoas ficaram o quê? Irritadas. Porque, né? Se uma transição de gênero tá sendo banalizada, as trans vão ficar putas. E é sobre tudo isso que a gente vai conversar aqui hoje, sobre a banalização da transição de gênero em tempos de rede social. Só que a gente vai falar sobre tudo isso focando bastante na Zé Longuinho. Tive que dar uma pausa para colocar ração para as minhas gatas, então talvez vai ter uns barulhinhos no fundo de mastigação. Vamos ter que lidar com isso. Mas enfim, no dia 17 de janeiro, Zé Longuinho soltou um vídeo no seu TikTok e no seu Instagram, que era justamente um vídeo ali falando que ela iria transicionar. Na verdade, falando que ela já estava em processo de transição. Que nesse ano de 2025, ela iria se despedir do corpo dela, né? E esse era o mote, né, dela na frente do espelho, falando, estou me despedindo do meu corpo, não sei o que e tal. Falando que tudo iria mudar, anunciando a transição dela mesmo, né? Enfim. Foi isso que ela fez no dia 17. E aí, a partir disso, ela começou a fazer vários conteúdos respondendo perguntas dos seguidores. Algo que, na verdade, parece que ela sempre fez. É porque, gente, eu não sou público da Zé Longuinho, então não sei exatamente como era o conteúdo dela. Eu via bem por alto, assim, vi pouca coisa. Vi mais quando teve o negócio da Halessia. Inclusive, se você não viu o vídeo que eu fiz sobre isso, sobre essa questão do teste trans da Zé Longuinho com a Halessia, você pode ver clicando no card aqui em cima. Já tem um tempinho, né, que esse vídeo saiu, porque saiu na época que teve esse negócio todo. Então, enfim, vai lá e assiste se você não assistiu ainda. Mas o ponto é que parece que ela sempre teve esse tipo de conteúdo, né? Que era um tipo de conteúdo, assim, mais humorístico, uma coisinha mais, assim, focada em corpo, look, ou falta de look, né? Uma coisa um pouquinho sensual ali, um conteúdo mais de academia e um conteúdo bem respondendo perguntas dos seguidores. Ela sempre teve esse tipo de conteúdo e esse tipo de conteúdo continua acontecendo. Só que agora ela faz muito disso voltado para a transição de gênero dela. E aí as pessoas perguntam coisas como, você vai deixar o cabelo crescer? Você vai colocar mega? Você vai colocar silicone? Você vai fazer cirurgia de redesignação sexual? E ela vai respondendo. Só que muitas dessas coisas ela responde assim, perguntando o que as pessoas acham. Então, você vai deixar o seu cabelo crescer? Aí ela fala, gente, eu não sei, o que vocês acham? Não sei o que eu vou fazer. Qual vai ser o seu nome? Ela, gente, eu não decidi ainda, o que vocês acham e tudo. É sempre assim, que é uma forma de engajar. Essa é uma tática muito conhecida. Laverne, para de miar. Essa é uma tática muito conhecida de vários criadores de conteúdo, que é justamente de engajar o conteúdo deles. Se você deixa para as pessoas decidirem coisas, as pessoas vão comentar. Comentário engaja. Se o comentário está engajando, o seu vídeo vai ser impulsionado mais vezes na plataforma, vai chegar em mais pessoas e você vai ficar mais conhecida. Então, essa é uma tática de engajamento muito famosa e que realmente funciona e que todo criador usa. E a Zé tá usando isso em relação à transição de gênero dela. E aí, foi nisso que deu problema. Na verdade, né, de qualquer forma, ela já seria bastante questionada quanto à transição dela por várias questões que a gente até vai entrar um pouquinho mais pra frente, mas nessa primeira parte eu quero falar sobre isso. A transição de gênero é uma coisa muito pessoal, né? Cada pessoa que vai fazer uma transição, ela vai ter que lidar com um mix de sentimentos, ela vai ter que lidar com um mix de informações novas, ela vai ter que lidar com várias pressões externas sobre como que ela deve se portar na sociedade. E além disso, ela vai ter que lidar com a disforia dela. Porque sim,
É necessário você ter disforia de gênero para você ser uma pessoa trans. Eu já fiz vídeo aqui também falando sobre essa questão da disforia de gênero. Se você não viu ainda, você pode ver clicando no card aqui em cima. Mas a disforia de gênero, ela é primordial. Porque se você não tem disforia de gênero, você não vai fazer uma transição. E a transição, gente, a transição de gênero, ela é uma coisa que precisa acontecer. Não tem como você ser trans e não transicionar. Mas enfim, esse momento que a gente tá muito emocionalmente frágil, que a gente tá entendendo para que rumo que a gente vai levar as coisas, é um momento que a gente precisa ter muito cuidado no que a gente tá fazendo. Cuidado com nós mesmas, sabe? Então, é um momento em que a gente precisa ser mais firme no que a gente vai decidir, em vez de ficar relegando para seguidor. Então, essa tática, eu acho que é uma tática que, beleza, é uma tática de engajamento que ela é show, ela é válida, ela é tudo ok, normal. Todo criador de conteúdo faz isso. Mas quando a gente tá falando de um processo tão íntimo quanto uma transição de gênero, não cabe muito você ficar abrindo para os seus seguidores decidirem as coisas por você. Mesmo que seja só por uma tática de engajamento, ela não vai, de fato, decidir o que ela vai fazer com o cabelo dela, qual vai ser o tamanho dos peitos dela e tudo mais, de acordo com o que seguidores falam. Mas, quando ela fica jogando para os seguidores decidirem, ela tá esvaziando um pouco, sim, o processo de transição de gênero. Então, essa trendificação que ela tem feito sobre o processo de transição dela é problemático em certo nível, sim, porque cai em uma falta de responsabilidade com aquilo que ela tá propagando. Porque a partir do momento que você é uma pessoa pública, tudo aquilo que você faz tem um peso maior. Tudo aquilo que você faz tem um peso de comunicação maior. Aquilo vai entrar na cabeça de várias pessoas como algo sendo o correto. E aí as pessoas vão achar que elas têm direito de ficar dando pitaco na vida de outras pessoas trans. Então, isso impacta. É um impacto que é extremamente grande, é extremamente danoso e, oh meu Deus do céu, isso que a Zé Longuinho tá fazendo vai acabar com toda a vida das pessoas trans no Brasil? Não, obviamente que não. Mas impacta em um certo nível. Até porque as pessoas cisgênero, elas já costumam achar que elas têm total gerência sobre os corpos de pessoas trans. Elas acham que elas podem perguntar qualquer coisa pra gente, elas acham que elas podem dar pitaco sobre as roupas que a gente tá usando, sobre os procedimentos cirúrgicos que a gente tá fazendo, sobre a nossa hormonioterapia, sobre como que a gente tá se apresentando, sobre o tom da nossa voz, sobre o comprimento do nosso cabelo, sobre o uso ou não uso de maquiagem. Enfim, as pessoas cisgênero estão o tempo inteiro dando pitaco na nossa transição, na forma como nós estamos nos apresentando para o mundo. O que tem de comentário que aparece aqui nos meus vídeos de tempos em tempos, principalmente quando os meus vídeos eles saem um pouquinho da bolha trans, de gente falando que eu tenho voz de homem, que eu deveria dar um jeito na minha voz e não sei o que. Gente, nossa senhora, acontece pra caralho. Pra caralho. Então assim, as pessoas elas acham que elas podem dar pitaco em nós, no nosso corpo, na nossa vida, na nossa expressão de gênero, em tudo que envolve a nossa transição. E aí quando a Zé fica jogando isso pro público decidir as coisas, o público dela vai começar a achar que de fato eles têm essa gerência, que de fato eles podem decidir. E isso inclusive se volta contra a própria Zé, porque no momento em que ela de fato for tomar as decisões, que volto a dizer, a maioria das decisões, principalmente decisões que envolvem cirurgia, ela vai decidir por ela. Ela joga pro público assim, mas a decisão é dela. O público não vai ter muita gerência sobre isso. E aí quando ela fizer coisas que o público não gostou, que o público acha que ela deveria ter feito de forma diferente, vão cobrar ela, vão encher o saco dela, vão atormentar ela. Então isso se volta contra o criador. Isso se volta contra a pessoa que tá ali jogando pro público decidir absolutamente tudo. Então, eu acho que ela tá trilhando um caminho que é perigoso pra ela, um caminho assim, né, que pode fazer as pessoas que estão apoiando ela nesse momento se voltarem contra ela em determinado momento da vida, mas também é um negócio que impacta a gente. Então, eu acho que ela não tá trilhando exatamente o melhor caminho, ou pelo menos não estava, que acho que agora ela deve mudar um pouco o rumo das coisas, por causa de uma conversa que ela teve com a Maia Massafera, que eu vou falar daqui a pouco.
Mas eu acho que ela não tava indo por um caminho muito bom mesmo, não. Não tava. Não era uma coisa super problemática. Não era uma coisa assim que. Nossa, gente. Pra fazer esse vídeo, eu assisti tanto reel da Zé Longuinho, tanto reel. E eu não acho que a maioria deles era essencialmente um problema. Não acho que a maioria deles era essencialmente danosa. Mas é isso. Caía nesse ponto das pessoas cisgênero ficarem com muito poder de decisão sobre uma transição que é dela. E isso reflete na gente também. Até porque a gente tá falando de uma pessoa que tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, né? Isso falando só de Instagram. Sei lá como é no TikTok, deve ser um número ainda maior. E ainda falando sobre essa questão da espetacularização, tem coisas da transição que eu acho que não são muito pertinentes a gente ficar expondo assim. Eu acho que é pertinente a gente falar sobre, mas não ficar mostrando muito. Como, por exemplo, os familiares da Zé. Os familiares da Zé só foram saber que ela de fato tinha iniciado a transição quando ela fez esse vídeo de anúncio, né? Então a mãe da Zé só ficou sabendo que a Zé estava em processo de transição em 17 de janeiro de 2025. E a Zé já iniciou esse processo em outubro do ano passado, né? Então ela não falou antes com os pais, não falou direito com a família, né? Eles não sabiam. Ficaram sabendo com aquele vídeo. Já deviam desconfiar? Provavelmente. Mas entre você desconfiar a você ver, né, aquilo se concretizando, é um caminho muito longo. E, beleza, isso daí é uma decisão que a Zé, sei lá, ela tem os motivos dela do porquê que ela fez isso, né? Mas ela resolveu filmar uma chamada de vídeo que ela estava fazendo com a mãe dela sobre isso. Ela colocou um reel, que é o celular apoiado, enquanto ela vai ali conversando com a mãe sobre isso, e tem, né, isso tá sendo filmado. Então a gente vê o celular sendo filmado enquanto tá rolando essa chamada de vídeo. Gente, isso é de um péssimo tom. E isso é de uma exposição tão grande da mãe da Zé, né? Porque a mãe dela tava preocupada. Gente, quase toda mãe, a partir do momento que você fala que vai fazer uma transição de gênero, os pais se preocupam. Se preocupam horrores. A minha mãe ficou muito preocupada, né? No momento que eu falei pra ela, ela teve uma reação maravilhosa, mas depois quando ela foi perceber que isso se trataria de cirurgias e tudo mais, ela ficou preocupada. Ela nunca falou não faça, não sei o que e tal, mas ela ficou preocupada, né? Ela ficou preocupada de eu me arrepender, ficou preocupada de várias coisas que poderiam acontecer, de violência, de eu nunca mais ser amada por ninguém, sabe? Foram várias coisas que passaram na mente dela. De que eu ficaria sozinha pra sempre, de que cirurgias poderiam dar errado, de que se eu não atingisse uma passabilidade, eu poderia sofrer várias violências na rua. Ela ficou com medo do preconceito das pessoas. Ela ficou com vários medos. E a mãe da Zé também ficou. E nessa chamada de vídeo, a mãe da Zé tava falando justamente sobre isso. Ela tava falando sobre os medos que ela tinha e a Zé filmou. E não só filmou isso, como colocou ali no Instagram. Se isso fosse material de um documentário, ok, porque um documentário as coisas são contextualizadas de uma forma diferente. Um documentário, ele não é um reel de 2, 3 minutos. Um documentário tem geralmente mais de 1 hora de duração, onde as coisas são contextualizadas, onde as coisas são explicadas, onde mostra uma progressão. Só vai ver uma progressão disso quem pegar pra assistir todos os reels da Zé Longuinho, todos os TikToks da Zé Longuinho. Quem só, viu aquele reel porque de repente ele apareceu na timeline da pessoa, só vai ter aquele recorte daquele reel. Não vai ver depois o outro reel que a Zé Longuinho postou, que é de um áudio que a mãe dela mandou falando que apoiava ela e tudo mais. Só vai ver aquele recorte da chamada de vídeo. Quer dizer, é uma exposição da mãe dela que não precisava ser feito. É uma exposição dela que não precisava ser feito. É uma exposição de inúmeras pessoas trans que não precisava ser feito. Isso poderia ter virado tanto material pra extrema-direita ficar falando sobre como que transição de gênero destrói famílias, e olha só como
a transição de gênero mexe com a mente dessa mãe e tudo mais, sabe? Felizmente não virou, não que eu saiba, mas poderia. A gente tá falando de uma criadora de conteúdo que tem mais de 1 milhão de seguidores, você precisa ser responsabilizada por aquilo que você posta. Então, essas coisas que são muito sensíveis, não acho que deveria estar sendo exposto. Eu acho que isso sim foi um conteúdo que eu vi e achei extremamente problemático, né? Esse conteúdo eu achei extremamente problemático. Os outros nem tanto. Nossa, me deu assim uma sensação ruim. Me deu uma sensação ruim. Depois eu vou entrar em outro ponto também que eu achei problemático, tá? Teve um outro ponto também que eu achei problemático do que a Zé falou nas redes dela, porque agora eu quero ir direto logo pra entrevista com a Maia Massafera, né? Tem uma semana, né? Na semana anterior, na semana passada, saiu no Instagram da Maia Massafera e da Zé Longuinho uma entrevista que a Maia fez com ela. A entrevista eu achei boa, né? A Maia, quando ela quer dar uma de militante, ela consegue, né? Então, quando é pra falar sério, ela consegue falar sério. Apesar dela não ter, né, dela falar várias coisas problemáticas no dia a dia dela, da rede social dela, das redes sociais dela, quando é pra ela fazer um conteúdo que é mais militante, ela consegue. E nessa entrevista com a Zé, ela deu uma dura na Zé, né? Ela falou justamente sobre a responsabilidade, ela falou justamente sobre como que hoje em dia, pra Maia poder ter transicionado e pra Zé estar transicionando, muitas outras pessoas trans passaram por vários perrengues, deram a vida literalmente, né? Foi todo um processo de luta muito grande para que hoje elas tivessem plenos direitos. Então que isso precisa ser tratado com responsabilidade, porque a gente está nesse momento político em que estão caçando os nossos direitos, tendo em vista tudo que está acontecendo nos Estados Unidos, tendo em vista tudo que está acontecendo aqui no Brasil também, o tanto de coisa que tem de tentativas da extrema-direita de retirar os nossos direitos enquanto pessoas trans. Tendo em vista tudo isso, os conteúdos que a gente faz sobre transgeneridade precisam ser responsáveis, justamente para não virar arma de extrema-direita, justamente para não espalhar algum tipo de desinformação. Então acho que a Maia, ela foi muito assertiva nisso, nessa dura que ela deu na Zé, mas ela deu essa dura também fazendo todo um acolhimento com a Zé, né? E elas conversaram bastante sobre questão de nome, sobre questão de cirurgias, sobre questão de hormônios. Foi uma conversa interessante. Eu vou deixar o link dessa conversa na caixa de descrição desse vídeo aqui pra vocês verem. O restante dos vídeos da Zé, eu não vou deixar não, você vai no perfil dela e vê. Mas esse dessa entrevista com a Maia eu vou deixar. Só que tiveram alguns pontos que valem a pena eu pontuar aqui com vocês. Olha só, eu pontuando pontos. Mas vamos lá. Primeiro, em relação ao nome, né? Ao nome da Zé Longuinho. A Zé, até hoje, ela tá usando o nome Zé Longuinho, né? Tem aí o quê? Acho que umas 3 semanas que ela iniciou a transição dela e ela ainda tá usando o nome Zé Longuinho, que é um nome que remete muito a uma masculinidade, né, na nossa sociedade e tudo mais. Não acho que remeta tanto assim, mas calma. A Zé Longuinho, ela tá ainda usando esse nome porque ela ainda não decidiu qual vai ser o nome mesmo dela, o nome para o qual ela vai retificar. Ela tá em dúvida entre alguns nomes, ela não falou quais nomes, né? Mas ela disse que tá em dúvida entre uns 2 ou 3 nomes. E a Maia até falou sobre como foi o processo dela para escolher nome, né? A Maia disse que ela também ficou em dúvida em alguns nomes e ela tomou a decisão com a mãe dela. Que foi exatamente o que eu fiz também, tá? O que eu fiz também quando eu tava decidindo qual seria o meu nome, quando eu tava decidindo pelo nome Samantha, eu fiquei também com 2 nomes ali em mente, né? E eu conversei com a minha mãe e tudo, e cheguei num consenso com a minha mãe ali, né? Um nome que seria mais significativo para minha mãe. Minha mãe, ela tava me apoiando horrores. Minha mãe tem uma coisa também com significado, assim, do nome, que pra ela era importante e tudo mais. Coisa religiosa mesmo. Então foi assim, né? Eu não tenho religião, mas minha mãe tem, pra ela era importante. Então, o meu nome também foi decidido em comum acordo com a minha mãe, né? E a Maia fez do mesmo jeito e a Zé disse que então acha que também vai fazer assim, né? Ela gostou da ideia e acha que vai fazer assim. Acho que é um caminho muito bom, né?
quando a gente tem apoio dos pais, eu acho que é muito importante a gente trazer os nossos pais para algumas das decisões. Não que eles vão decidir coisas que a gente não queira, né? Que a gente não esteja de acordo, mas eu acho que é importante trazer, né, para dentro também da decisão, porque assim os nossos pais eles acabam sentindo que eles estão incluídos nesse processo e tudo mais. Isso é importante, né? Eu acho que isso é importante. Então isso eu gostei. Mas, por exemplo, a Zé, ela disse. A desculpa que ela deu por ela não ter ainda mudado o nome dela, né? Foi tanto porque ela ainda tá indecisa, quanto também porque ela se sentiu pressionada a falar logo que ela tava em transição, porque era uma especulação que já tava rolando há meses, né? Então ela decidiu já falar logo. Mas também o que ela mais ressaltou ali foi o Instagram. Foi um Instagram. Que ela falou que ela só vai conseguir mudar o nome no Instagram quando ela tiver retificado o nome, né? Então por isso que ela ainda tá usando o nome Zé. O Instagram. Bom, vamos lá. O Instagram, ele não é nossa vida real, tá? Pode ser um choque pra muitas pessoas, mas o Instagram não é a nossa vida real. Ele é uma parte da nossa vida real. Porque hoje em dia, do jeito que a internet tá tão dentro da nossa vida, não tem mais uma separação tão clara. Mas o Instagram, ele é só uma pequena parte da nossa vida real. É uma parte, é um local onde a gente coloca momentos da nossa vida real, momentos que a gente decide colocar ali e tudo mais. Ele não mostra o todo da nossa vida. Mesmo que seja uma Virgínia Fonseca, que aquela mulher que eu detesto fica colocando absolutamente ponto por ponto do dia dela, ainda assim aquilo ali são stories pensados. São coisas que foram fabricadas para estar ali. São coisas que não refletem quem a Virginia é. Reflete uma parte do que ela é. A parte que ela quer que seja mostrado de quem ela é. Igual os vídeos aqui no YouTube. Gente, vocês não sabem como eu sou por causa de vídeo no YouTube. Vocês têm uma ideia. Vocês conhecem uma parte minha. Uma parte que eu quero mostrar pra vocês. E o Instagram é a mesma coisa. Então, assim, você atrelar o seu nome a você poder mudar no Instagram. Ai, Mona, para, né? Você pode anunciar o seu nome mesmo que você não esteja conseguindo ainda mudar no Instagram. Eu achei curioso esse negócio de conseguir mudar o nome no Instagram, né? Porque, sei lá, talvez seja uma coisa de quem tem o perfil verificado, né? Não sei. Porque quando eu mudei o meu nome, só que eu tô falando também de 2016, né? Eu mudei o nome nas redes sociais sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Gente, eu só fui lá nas configurações e mudei o nome, pronto. Pronto. Agora, eu não sei, né? As diretrizes mudaram muito. 2016 pra cá, né? 2016 pra cá, muita coisa muda. Aí não sei se é porque o perfil é verificado e tal, mas você precisa mandar o seu documento com o seu nome pra poder mudar o nome. Eu achei curioso que em um outro momento, né? Não, em um outro vídeo, eu vou deixar dois linkados aqui, né? Dessa conversa da Maia com a Zé. Mas a Maia falou que quando ela foi conseguir mudar o nome dela, isso foi antes da palhaçada da Meta, né? Mas pra ela conseguir mudar o nome dela no Instagram, ela precisou contratar advogado. Ela precisou de advogado pra mudar o nome dela, que já tinha sido retificado, né? Pra mudar no Instagram, ela precisou contratar advogado. Eu fiquei, o quê? Você precisou contratar advogado pra mudar o seu nome em uma rede social? Deve ser coisa de verificado mesmo, né? Deve ser coisa de perfil verificado, porque assim, bizarro. Ou então já era o Zuckerberg também, né? Colocando as diretrizes do jeito que ele bem queria, né? Já era o início ali da transfobia espalhada na Meta, né? Da transfobia sendo disseminada na Meta. Mas enfim, eu achei isso muito nada a ver, tá? Acho muito nada a ver você atrelar o seu nome, a sua mudança de nome, a sua escolha de nome ao momento que você pode mudar ele no Instagram. Isso é muito nonsense, né? Mas a Zé Longuinho também ela tem 22 anos, pode ser um reflexo de uma geração que cresceu com o TikTok, com o Instagram, né? Cresceu nesse mundo, cresceu com as redes sociais sendo muito mais integradas na vida delas, né? É diferente pra mim que, sei lá, eu sou de 92, né? Tive toda a minha construção de pessoa, enquanto o meu cérebro estava sendo formado, rede social era uma parte muito pequena da minha vida, né? Muito pequena mesmo da minha vida. Então, sei lá.
Não sei, né? Mudanças geracionais. Pode ser que isso daqui seja uma questão de mudança geracional. Sobre o nome em si, Zé Longuinho, eu não acho que é um nome tão masculino assim, né? Porque, gente, tem mulheres que o apelido é Zé. Tem mulheres que o apelido é Zé, sabe? A própria Marisa Monte, o apelido dela é Zé. A própria Marisa Monte. Tanto que tem música dos tribalistas que eles chamam ela de Zé, né? Então, porque é um apelido dela. Sei lá, Zélias. Tem muitas Zélias que o apelido é Zé. Zé de Zélia. Então tem. Não acho que seja um nome assim que tem um peso masculino tão grande, né? Mas provavelmente a Zé vai mudar o nome dela, provavelmente vai deixar de ser Zé Longuinho mesmo, né? Provavelmente vai ser um outro nome e ela deve manter o Longuinho. Mas enfim, né? Vamos ver o que vai acontecer aí. Por enquanto é o nome que ela tá usando é Zé mesmo, e é isso. Acho que ela nunca vai ter muito problema também com o nome morto dela, né? Pelo visto ela não tem problema com muitas coisas, assim. Aí um outro ponto lá também foi quando elas falaram sobre hormônio, né? A Maia perguntou se ela já tá tomando hormônio e a Zé falou que tá tomando desde outubro. Desde outubro do ano passado ela tá tomando os hormônios. Então ela tá fazendo a terapia hormonal dela, né? E provavelmente foi no momento em que ela foi perdendo peso também e as pessoas foram especulando mais e mais, né? O rosto dela também foi ficando, a pele, né, foi ficando um pouco mais fina e tudo mais, tudo aquilo que acontece quando a gente começa a tomar estrogênio. Então ela já tá em transição há alguns meses, né? Ela tá aí no terceiro mês de transição dela. Então já tem um tempinho aí que ela tá tomando os hormônios, né? E também foi falado sobre cirurgias. E o ponto das cirurgias também eu vi como sendo uma coisa muito de quem ainda tá começando a transição mesmo, sabe? Porque ela pensa em fazer vários procedimentos e tudo mais, né? No rosto, nem tanto, ela já tem um rosto que é bem passável, né? Mas ela pensa em colocar silicone, ela pensa em fazer a cirurgia de designação sexual, ela disse que só vai poder fazer a cirurgia no final desse ano, né? Mas ela já quer fazer e tudo mais, tá anunciando e tudo. E a Maia falou só pra ela ir com calma nos procedimentos e tudo mais, né? Porque quando a gente inicia a transição, a gente quer fazer tudo de uma vez mesmo. Mas falou pra ela ir com calma e tudo, né? Quando eu tava no início da minha transição também, eu queria fazer tudo o mais rápido possível. Mas a gente vai fazendo no momento que dá. E no meu caso, o momento que dava foi tipo um ano após o outro, né? Eu iniciei minha transição, foi no meio de 2016, eu fui fazer cirurgia em dezembro de 2017, já foi rápido, né? Que foi pomo de Adão e as próteses mamárias. E a cirurgia de designação sexual só fui conseguir fazer em 2019. Por quê? Porque precisa de dinheiro, né? Elas que têm muito dinheiro, aí é pra elas fazerem cirurgia é assim. A Zé só vai poder fazer a cirurgia de designação sexual em dezembro por uma questão das exigências que a gente tem aqui no Brasil para poder fazer a cirurgia, né? Você precisa ter laudo, você precisa ter um tempo de acompanhamento e tudo mais, né? Então, por conta disso, que ela só vai poder fazer em dezembro. Pode ser que ela faça a cirurgia até bem mais pra frente, né? Pode ser até que ela desista de fazer a cirurgia. Muitas coisas podem acontecer. Porque a impressão que eu tenho, em questão de cirurgias, é que a Zé, ela tá mais querendo seguir uma cartilha. E eu digo isso porque ela não tem disforia corporal. E isso é algo que ela mesma disse, que ela não tem disforia corporal. Eu vou até pegar, que aí não foi uma coisa que ela disse na entrevista, né? Mas ela falou sobre, em um reel dela, ela falou sobre essa questão da disforia, né? Que ela tem acompanhamento com psicólogo e psiquiatra já tem um tempinho, né? E foi em processo terapêutico que ela foi aceitando que ela é trans e tudo mais, pensando sobre coisas do passado dela, que ela foi vendo que ela era uma mulher trans. Só que o que ela falou sobre disforia me preocupou um pouco. E aí me preocupou mesmo, né? Isso daqui não é uma tentativa de invalidar a transição da Zé, não é uma tentativa de invalidar o gênero da Zé, porque só a Zé vai saber o gênero dela, né? Mas o que ela falou sobre a disforia foi que, em processo terapêutico, conversando com a psiquiatra dela, ela entendeu, né, por conta de coisa que a psiquiatra disse, que você não precisa ter uma disforia para você ser trans. Essa é uma visão tão errada de transgeneridade, é uma visão tão, assim, é uma visão que tem sido mais disseminada, né, de uns tempos pra cá, sobre essa questão da disforia. Gente, você precisa sim ter disforia para você ser trans. Não precisa ser uma super disforia com o corpo, mas você tem que ter disforia de gênero.
E a disforia de gênero, ela não é necessariamente uma disforia com o seu pau, com a sua buceta. Não é exatamente uma disforia com a falta de seios ou o fato de você ter seios. Mas você precisa ter uma disforia com o gênero com o qual a sociedade te reconhece. Você tem que ter uma disforia em ser reconhecida por aquele gênero que designaram pra você mesmo antes de você nascer. Você precisa ter disforia com isso, você precisa ter um desconforto com isso, você precisa ter uma inquietação com isso. Porque se você não tem uma inquietação, pra que você vai fazer uma transição de gênero? Não vai fazer. E eu não tô dizendo aqui que a Zé Longuinho ela não tenha nenhuma disforia de gênero, porque ao que tudo indica ela tem em algum nível. Mas ela falar na internet isso, pra você ser trans você não precisa ter disforia. Garota, precisa ter disforia de gênero sim. Você não precisa odiar o seu corpo, mas você precisa ter uma disforia de gênero. Nem que seja uma disforia apenas com os pronomes pelos quais você é tratada na sociedade. Nem que seja uma disforia com o nome pelo qual você é tratada na sociedade. Nem que seja uma disforia assim, apenas social, sabe? Mas você tem que ter disforia, porque você precisa fazer uma transição de gênero. Você só vai fazer uma transição de gênero se você tiver disforia. Se você não tem disforia, pra que você tá fazendo uma transição? Pra que você tá, sabe, modificando o seu corpo? Pra que você vai modificar coisas que não te causam desconforto? Só que ao mesmo tempo, a Zé, ela fala, né, e aqui eu vou pegar as aspas dela, que ela diz o seguinte, abre aspas, estou sentindo um vazio e sei que esse vazio vai ser preenchido com um corpo feminino, fecha aspas. Bom, ela tá fazendo terapia, né? Então eu espero que as terapeutas dela sejam competentes para poder tratar desse vazio dela e se ela tá associando esse vazio a uma necessidade de fazer uma transição de gênero, espero que esteja sendo bem direcionado com as psiquiatras, né? Com o psiquiatra e psicóloga ali que tá atendendo ela, para que de fato seja essa questão. Porque vazio existencial todo mundo sente. Todo mundo sente um vazio dentro de si. E você tem que entender como é que você vai preencher esse vazio. Só que assim, ela só vai preencher esse vazio com o corpo feminino ao mesmo passo em que ela não tem uma disforia com o corpo dela. Isso não ficou claro pra mim. Isso não ficou claro pra mim. Aí depois ela reclama que tem muitas trans que estão invalidando ela enquanto trans, mas ao mesmo ponto ela tem essa fala. Tipo, eu não tenho disforia com o meu corpo, eu entendi que pra você ser trans você não precisa ter disforia. Em processo terapêutico eu percebi que eu era uma menina e eu sinto um vazio dentro de mim que só vai ser preenchido com o corpo feminino. Mas eu não tenho uma disforia. Aí fica desconexo. Fica desconexo. Quando eu fui iniciando a minha transição e o meu corpo foi tomando formas femininas, isso foi acalmando muito um vazio que eu sentia dentro de mim. Eu ainda sinto vazios dentro de mim por diversos motivos. Mas foi acalmando muito, sabe? Eu fui me entendendo melhor, eu fui gostando mais de mim, porque eu me odiava. Eu me odiava. Mas você não precisa se odiar pra ser trans, isso é fato, mas você precisa ter disforia, em algum nível. Mas eu fui começando a gostar de mim à medida que o meu corpo foi tomando uma forma mais feminina. As coisas foram se acalmando, sabe? Então, sim, o vazio que eu sentia, ele foi preenchido com um corpo feminino que veio por causa dos hormônios e por alguns procedimentos cirúrgicos, que foram os que eu mencionei pra você. Mas eu tinha disforia, eu tenho disforia ainda, né? Agora, como que isso se comporta em alguém que não tem disforia é que, não sei, não fez o menor sentido pra mim. O menor sentido pra mim. Então, sei lá, né? Sei lá o que se passa na mente de Zé Longuinho. Não tem como saber. Mesmo que ela esteja expondo tudo da transição dela, ela tá expondo de uma forma que não tem como a gente saber exatamente o que tá passando na mente dela. Então sim, isso acaba abrindo margem para que algumas achem que ela não é trans de verdade. A gente deveria sair apontando o dedo falando que quem é trans e quem não é trans? Às vezes é pertinente. Nesse caso da Zé, não acho que seja exatamente pertinente, mas ela deixa tanta coisa em aberto, assim, que talvez se ela não tivesse super expondo qualquer coisa que passa na mente dela, a gente não teria essas dúvidas, né? As pessoas não teriam essas dúvidas. Porque o medo que dá
Eu não acho que a Zé Longuinho esteja querendo enganar as pessoas. Eu não acho que a Zé Longuinho esteja fazendo uma transição de gênero pra conseguir hypar e tudo mais. Não acho. Eu acho que ela realmente sente que ela precisa fazer a transição de gênero e ela viu nisso também, né? Já que eu vou ter que fazer uma transição de gênero, então eu vou monetizar em cima disso também, né? Eu acho que ela tá indo por esse caminho. E eu acho que ela realmente sente que ela precisa fazer uma transição de gênero. Mas o medo que dá, assim, o medo que me deu vendo o vídeo dela é, velho, ela quer fazer cirurgias sem sentir um desconforto com o corpo. Porra! Isso, sei lá, dá medo de que em algum momento ela vá destransicionar. E aí vai se tornar um caso como o caso Cat Lares, sabe? Dá esses receios assim na gente. Porque a gente, toda vez que uma destransiciona de forma tão pública assim, isso recai em cima da transgeneridade como um todo. Eu não tô falando que uma pessoa que se entende quanto trans, ela precisa se entender como trans pelo resto da vida. Não acho que quem destransiciona seja inimigo nosso. Eu já falei sobre isso. Quem destransiciona não é inimiga. Não é, né? Não é. Mas, não necessariamente. Mas o medo que dá é se ela destransicionar e se voltar contra a comunidade trans igual que a Cat Lares fez. Esse é o receio que dá na gente. E se ela destransicionar e se colocar ali para ser um material de pastor que prega destransição? Esse é o medo que dá. E esse medo só tá dando porque ela não é clara nas informações que ela explicita. Ela não é clara. Ela não é clara de forma alguma. Então, esse negócio da disforia me deixou incomodada. Eu senti bastante incômodo com isso. Eu senti bastante incômodo. Eu fiquei, Mona, entenda primeiro o que é disforia. Analisa o que é uma disforia de gênero e coloca isso analisando sobre a sua vida. Porque se você tá tomando hormônio, se você sente que você só vai ter o seu vazio preenchido por um corpo feminino, por um tratamento feminino e tudo mais, então alguma disforia tem que ter aí. Então analisa, entenda o que é disforia e analisa isso. Porque, sei lá, é irresponsável. O jeito que é falado é um jeito irresponsável. É um jeito irresponsável. Sabe? É irresponsável. E volto a dizer, ela não tem que ser invalidada enquanto uma pessoa trans, enquanto uma mulher trans. Mas a gente fica com um receio, tanto por ela quanto pela comunidade, de que ela possa estar indo por um caminho que não era o caminho dela. Dá esse receio, assim, né? Dá esse receio que seja algo mais no impulso pelas falas dela. E teve uma outra coisa também que deu uma polêmicazinha, que foi um reel que ela fez sobre banheiro, né? Que ela tava no vestiário da academia, né? E aí ela tava filmando o espelho do vestiário da academia e falando para as pessoas que ela ainda tá usando o banheiro masculino. E ela queria saber das mulheres se elas achavam que tava ok ela já começar a usar o banheiro feminino, que ela não sabia em qual momento começar a usar o banheiro feminino e tudo mais. Isso deu uma polêmica, mas eu acho que isso daí não precisava ter dado tanta polêmica não, sabe? Porque eu acho que a dúvida dela nesse caso era pertinente, né? Eu acho que era uma dúvida ok. Quando eu iniciei minha transição de gênero, eu continuei usando o banheiro masculino até eu senti que as mulheres cisgênero iriam ficar confortáveis comigo no banheiro feminino. Então, né, eu esperei que esse conforto viesse para as mulheres cisgênero, porque, né, eu não queria nem que fosse algo perigoso para mim usar um banheiro feminino, quanto também eu não queria que naquele espaço coletivo eu tivesse causando desconforto em outras pessoas, né? Um grande desconforto. Não tô falando de um pequeno desconforto, tô falando assim, tipo, um grande desconforto delas olharem e ficarem com medo e tudo mais, sabe? Então, eu esperei um tempo até eu começar a usar o banheiro feminino. Eu só comecei a usar o banheiro feminino quando os homens cisgênero estavam incomodados com a minha presença em banheiros masculinos. Eu evitava horrores a banheiro o máximo possível, mas toda vez que eu entrava em banheiro masculino, que eu via que os homens estavam ficando meio incomodados, eles ficavam na dúvida, eles achavam, tipo, meu Deus, eu entrei no banheiro errado, o que tá acontecendo? Ficavam, assim, confusos.
Aí foi o momento em que eu senti que eu poderia, sim, então, começar a usar o banheiro feminino, né? Foi o momento que eu senti que o banheiro feminino tinha se tornado o local para mim, o local adequado para mim. E eu acho que é assim que a gente tem que fazer mesmo, tá? Nesse ponto, não acho que a Zé tá errada, não. Eu acho que é assim que a gente tem que fazer, pra não virar aquele caso da UNB de 2022. Então, a gente tem que fazer as coisas com responsabilidade. Então, nesse caso, né, na dúvida dela, acho que é pertinente. Precisava ter postado isso no Instagram? Talvez não, mas esse daí eu realmente não achei que foi danoso. A Maia bateu muito nesse ponto, mas esse ponto eu acho que foi uma dúvida pertinente, uma dúvida ok, e uma dúvida que ela estava certa em perguntar para as mulheres cisgêneros se elas ficariam confortáveis com ela naquele, com aquele físico, tá em um banheiro feminino. Então eu achei que foi ok, achei que estava certo ali, achei que estava certo ela perguntar, né? E eu também, eu não sei se tá no momento da Zé Longuinho entrar ou não no banheiro feminino, tá? Não sei. Não vou ficar também colocando o timing pra ela fazer as coisas, não, mas nesse ponto eu achei ok, né? Eu achei ok. Sobre ela tá se expondo tanto, expondo a transição toda na internet, ela disse que ela vai acabar inspirando muitas pessoas com isso e tudo mais, né? E eu vou dizer aqui que ela expor a transição dela não é exatamente o problema é a forma como ela tá expondo a transição dela. Ela era uma pessoa pública, tá fazendo uma transição de gênero, eu acho que é natural ela expor a transição. Eu acho que é esperado mesmo que ela expusesse a transição. A Maia Massafera, que tirou ali um ano sabático, ficou longe de mídia e tudo durante um tempo, enquanto ela tava ali fazendo os processos de transição dela, de início de transição dela, foi uma coisa, assim, mais incomum, eu diria, né, pra alguém que é criador de conteúdo na internet. Então não vejo muito problema nela tá documentando. O problema é o como, o problema é que ela tá colocando algumas coisas que não precisava colocar. E vou confessar pra vocês que quando eu iniciei minha transição de gênero, eu cheguei a pensar, sabe? Eu cheguei a pensar em fazer um canal, né, aqui no YouTube, de um diário de transição. Eu não contei isso nunca pra ninguém, né? Nem para as pessoas do meu convívio eu contei isso, que isso passou pela minha cabeça, de fazer um diário de transição, né? E falando sobre os hormônios, as diferenças que eu tive no meu corpo com hormônios e tudo. Então eu pensei em começar um canal em 2016, né? Só comecei só em 2017, depois que eu já estava confortável com o meu corpo. E eu não fiz esse diário de transição justamente porque eu eu percebi que eu não iria ficar bem. Não iria ficar bem com os comentários que as pessoas fariam, eu não iria ficar bem com tanta exposição minha desses momentos, né, que eram momentos muito delicados. Eu percebi que eu não teria saúde mental naquele momento, que era um momento que eu tava super fragilizada, que início de transição a gente fica super fragilizada mesmo, eu não estaria bem pra expor, né? Então só comecei meu canal no YouTube quando realmente eu senti que eu tava bem pra expor que eu sou uma pessoa trans, porque uma coisa são as pessoas do meu convívio, outra coisa é eu me tornando uma pessoa pública, né? Porque quando você começa a se tornar criador de conteúdo, por menor que você seja, você tá avisando se tornar uma pessoa pública. Então eu só comecei meu canal quando eu vi que realmente eu ficaria ok. Então, assim, não vejo muito problema em uma pessoa documentar a transição de gênero dela assim, fazer isso de forma exposta, né? Até porque eu mesmo já pensei em fazer. O negócio é fazer com responsabilidade. E a Zé Longuinho não estava fazendo com responsabilidade. Agora, depois dessa conversa que ela teve com a Maia, vamos ver se a coisa vai mudar, né? Vamos ver se ela vai fazer de uma forma mais responsável. Vamos ver se ela vai pensar um pouco mais sobre o que ela vai falar, sobre a forma como ela vai falar, né? Vamos ver o que vai acontecer aí. Eu espero que dê tudo certo na transição da Zé Longuinho. Eu espero que ela só esteja com problemas de se expressar, né? Mas que ela esteja fazendo algo de forma segura pra ela, né? Que ela realmente seja uma mulher trans, né? Que ela realmente esteja no processo de se entender uma mulher trans e que ela de fato o seja, né? Porque se ela não for uma mulher trans e ela descobrir isso depois vai ser muito doloroso pra ela. Então espero que ela de fato seja uma das nossas. Espero que ela encontre acolhimento também, né?
ela não tenha recebido acolhimento na comunidade trans, até porque do jeito que ela tá fazendo o conteúdo dela, seria mesmo difícil ter um acolhimento, né? Mas eu espero que ela tenha. Espero que eventualmente ela tenha, sim, um acolhimento. Espero que dê tudo certo mesmo. E eu tô falando isso de forma genuína, sabe? É genuíno. Eu realmente espero que dê tudo certo, né? Até porque dar tudo certo na transição dela é bom não só pra ela, mas também é uma dor de cabeça a menos pra gente, né? Porque se ela destransicionar depois, o caso dela vai ser usado à exaustão por figuras decrépitas, nefastas, como o Flávio Amaral, por exemplo, né? Então eu realmente espero que dê tudo certo. Pra ela e pra gente. E que ela se encontre bem, e que de fato ela consiga preencher esse vazio dela com a transição de gênero dela, né? E é isso, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Foi um vídeo que não sei se eu acrescentei muita coisa nesse assunto, mas era um vídeo que vocês estavam me pedindo, então eu espero que vocês tenham assistido esse vídeo, tá? Espero que vocês comentem bastante aqui, espero que vocês engajem, já que vocês estavam me pedindo, me atormentando para que eu falasse sobre a Zé Longuinho, então eu espero que vocês engajem esse vídeo aqui. Espero que vocês engajem, mas também eu não quero que vocês sejam muito duros com ela nos comentários não, tá? Não quero que vocês falem coisas muito duras mesmo, né? Não quero vocês, por exemplo, falando, ela não é trans coisa nenhuma e tal. Não quero, porque a gente não sabe, a gente não tá dentro da mente dela. A gente pode problematizar a forma como ela tá fazendo, o conteúdo dela, a gente pode problematizar falas dela, mas não tem por que dizer que ela não é trans. Não precisa. Não precisa. Até porque, né, ela tá fazendo uma transição de gênero mesmo. Ela tá fazendo uma transição social de gênero. Se ela não estivesse fazendo uma transição social de gênero, aí seria complicado. Mas ela tá fazendo, né? Ela tá fazendo. Que é algo extremamente necessário, tá? Não existe ser trans sem fazer transição. Não existe. E ela tá fazendo a transição dela. Mas enfim, comenta aqui embaixo o que você acha sobre isso de uma forma respeitosa. Também você pode só colocar o emoji da bandeira trans de novo, né? Olha eu aqui trazendo de novo a bandeira trans. Coloque o emoji da bandeira trans se você não tem o que comentar. E também você pode copiar esse link e sair distribuindo por aí, porque ajuda o meu conteúdo a chegar em mais pessoas, ajuda a espalhar a palavra de transmissão pelo mundo. Não se esqueça também de deixar o seu like, porque isso também ajuda muito a disseminar o vídeo por aí. E também não se esqueça de se inscrever nos canais, caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo de transmissão, o canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais!